Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 41, isso mesmo, 41. A gente segue aqui na raça, né? E o episódio de hoje é Era uma vez um ecossistema. Fala-se tanto desse termo, ecossistema, virou batido já, né? Um termo que foi apropriado ou inspirado da ecologia, da biologia, e ele virou carne de vaca aqui no nosso setor, não só de impacto, mas no campo das startups também, e até tem sido usado em outros contextos também. Então virou a palavrinha da moda, do momento, a gente repete e às vezes nem sabe se a gente está falando a mesma coisa. O fato é que vamos destrinchar um pouco esse tema e eu exploro esse tema no meu livro, né, Inovação Social em Tempos de Soluções de Mercado, ele está lá. Mas vamos trazer alguns pontos aqui. Eu trago 8 pontos sobre o Era uma vez um ecossistema. Bom, o primeiro ponto é, sim, o termo foi apropriado da ecologia, da biologia, mas de forma bastante questionável. Porque se você volta no conceito da ecologia, você tem uma quantidade, uma diversidade de formas de vida e uma complexidade de relações entre elas no ecossistema da ecologia que a gente não vê aqui no nosso ecossistema de impacto e afins. Então a gente vê o termo sendo apropriado, mas a galera da ecologia e da biologia é bastante puta porque quando olha para o que acontece aqui com a apropriação desse termo, ele tem mais cara, o nosso ecossistema aqui, ele tem mais cara de uma monocultura ou de um consórcio bastante pobre de espécies e de algumas espécies muito parecidas, né, para fins parecidos. Então, a gente praticamente não tem essa complexidade, essa diversidade de formas de vida que a gente vê no ecossistema da ecologia e a gente sequer se esforça em parecer ou tentar caminhar nessa direção. Então, é meia dúzia de organizações parecidas fazendo algo parecido e pronto. E isso virou um ecossistema e está ótimo, estamos felizes com isso. Então, esse é o primeiro ponto. Tá uma apropriação bastante simplista, para não dizer outra coisa aqui, do termo da ecologia. Bom, o segundo ponto é que o tal do ecossistema ele virou um ente, é tipo o ente do mercado, né? O ecossistema ele quase virou isso, ele é um ser que parece ter ganhado vida própria. Então o ecossistema ele se manifesta, né? Ele se posiciona, ele valida coisas. Curioso, né? É um ser inanimado, onipresente, que valida, que apoia e etc. Afinal de contas, quem é o ecossistema? Quem é esse tal de ecossistema que a gente tanto fala? Quem que fala por ele? Curioso como essa dimensão ela fica etérea, né? E a gente acha que é uma coisa banal, mas na verdade, gente, isso tem uma intencionalidade por trás disso. Quanto mais etéreo ficar, mais a gente não fala sobre as relações de poder que existem dentro do ecossistema por organizações que de fato dão as cartas dentro do ecossistema. Então, o segundo ponto é esse, o ente ecossistema que curiosamente não tem cara, né? Não tem porta-voz, mas ao mesmo tempo se posiciona, valida coisas. Interessante, né? Diminuir o peso do imenso fardo. Carrega um par de pernas despedaçado. Bom, o terceiro ponto aqui é, embora a gente tenha feito algum esforço de trazer diversidade para o tal do ecossistema,
trazer diferentes atores, trazer diferentes organizações, diferentes olhares e por aí vai. Ou seja, tem energia aí nesse caminho, mas muitas vezes a gente escorrega e a gente vê isso claramente no ecossistema, que é basicamente você tem as mesmas vozes falando supostamente em nome do ecossistema. Quais são essas vozes? As vozes que detêm ou capital e ou poder, influência institucional, peso institucional. Então essas são as vozes que acabam de alguma forma dando as cartas supostamente em nome do ecossistema. E, curiosamente, pasmem, são organizações que estão no eixo, né? Rio-São Paulo, no Sudeste. Raramente são organizações que estão fora desse eixo, que detêm poder, que detêm peso institucional, grana e, portanto, dão as cartas no tal do ecossistema. Então a gente se esforça em ter um ecossistema plural, complexo, diverso, mas na prática a gente tem um número mais restrito de organizações orbitando em torno dessas, digamos que são as donas da bola desse jogo, né, desse tabuleiro chamado ecossistema. Então, esse é um terceiro ponto aqui. Não tenho Lean, meu pés emprestado. Tô surfando no hype da vez. Bom, o quarto ponto é que a gente tem sim diferentes ecossistemas no Brasil e diferentes graus, estágios de maturidade. Tem lugares que o ecossistema está mais maduro, tem lugares que ele ainda está incipiente, e a gente constata isso com bastante facilidade, dialogando com pessoas do Brasil, circulando pelo Brasil. Você vai notando isso, e isso não é estático, isso é dinâmico. Lugares que estavam mais incipientes têm avançado e por aí vai. Então, legal, ótimo e perfeito constatar que existem diferentes estágios de maturidade no ecossistema. A questão é como é que se dão as relações entre esses diferentes ecossistemas. E aí o que a gente observa é muito vinculado ao ponto anterior de que geralmente essas relações se dão do centro para a periferia, ou do centro para a base, ou do centro, do eixo para o regional, né, dos ecossistemas. Então, basicamente, você tem arranjos locais, regionais, que, por sua vez, são inspirados ou fomentados ou referenciados de alguma forma por organizações que estão mais ao centro do ecossistema, leia-se Eixo Rio-São Paulo. Então, aqui tem uma contradição, que é queremos e devemos fomentar ecossistemas locais e regionais, mas esperamos que venha algum tipo de validação, que venha algum tipo de insumo do centro do ecossistema. Não me parece que a gente vai avançar muito dessa forma. Então, aqui tem um ponto de contradição entre a regionalização e a relação de dependência com o centro, ou como eu costumo chamar de torre de comando do ecossistema central, vamos dizer assim. Eu gosto da cor dourada. As contas são multiplicadas por 3. Bom, o quinto ponto é que a gente tem utilizado o termo ecossistema, de novo, pegando só um pedaço do conceito da ecologia e mal e porcamente trazendo para a nossa realidade aqui, para o que a gente quer fazer, e a gente esvazia a dimensão de poder e de política, que sim, essas duas dimensões não estão no conceito clássico do ecossistema da ecologia, obviamente, né? Porque aqui eu estou falando de uma expressão humana, né? Então, essa dimensão de poder e da política, política institucional, política de relações entre pessoas e grana e instituições, essas dimensões elas raramente entram na equação dos tais ecossistemas locais, centrais, regionais e por aí vai. Então são não dimensões nesse debate. Então é como se assim elas tivessem zerado nessa equação. Então não faz sentido, não exerce nenhuma influência, né, o que a gente escuta. Então os ecossistemas parece que brotam do além, apenas tendo boa vontade, algum peso institucional e alguma grana, tudo acontece da noite para o dia e ecossistemas locais são construídos sem qualquer
consideração das variáveis de poder entre essas relações e as variáveis políticas locais, políticas, né, regionais, que se dão entre as diferentes instituições. E isso tem pra caramba. Quando você vai em qualquer evento e troca ideia com as pessoas, esse é um assunto recorrente no cafezinho, na Rádio Corredor. Obviamente, isso é uma variável que deveria estar dentro dessa equação, mas não está. Então, resumindo, a gente se apropriou do termo da ecologia, mal e porcamente, simplificou isso na nossa adaptação e fechou a porta para as dimensões humanas, sociais, políticas, de poder, que deveriam estar dentro dessa equação do nosso conceito de ecossistema. Não tenho link, meu pés emprestado. Tô surfando no hype da vez. Contemporâneo, artista humano demais, papai. Bom, o sexto ponto é a dimensão de ego, né? O ecossistema, que são, poxa, a gente vê demais isso, né? Fogueira de vaidades, as autorreferenciações, e as contradições que existem entre pessoas e crachás institucionais nesses processos de ecossistema, que são eminentemente processos coletivos, né, de rede. Você começa a construir relações de rede e aflora esse lado de, entre aspas, quem que é o dono da rede, né? Quem que é o pai dessa criança ou a mãe da criança? Isso vai ficando muito evidente. E por trás disso está não só a relação de poder do item anterior, mas também as relações humanas de vaidades, né? Que existem e muito. Então você tem aí pessoas que são auto-intituladas ou autoproclamadas consigo mesma, as donas, os donos do ecossistema, né? Os porta-vozes do ecossistema. As pessoas que você tem que beijar a mão para poder avançar coisas aqui no ecossistema. Às vezes essa pessoa nem está no ecossistema local, regional, ela está lá no central. Mas parece que se você não validar, se ela não der a bênção dela, nada acontece no ecossistema. Então, a dimensão do ego é muito forte e uma grande contradição para as supostas agendas de altruísmo, de solidariedade que a gente defende no nosso setor. As contas são multiplicadas por 3. E gosto de piadas, mas me leve a sério. Espero demais, não consegui 10k sozinho no mês. Bom, o sétimo ponto é como é que a gente, voltando ao fortalecimento de ecossistemas locais, regionais, né? Ok, acho que aqui a gente tem um consenso de que isso é fundamental, a gente precisa fazê-lo, ainda mais considerando o tamanho do Brasil, a sua complexidade, diversidade. Beleza, tá ótimo. Então a gente tem um consenso de que precisamos fortalecer, fomentar ecossistemas locais e regionais de impacto, maravilha. A questão é como. E aqui o como geralmente, quando a gente entra em discussões de como fazer algo, a gente tende a encontrar uma narrativa de que isso é um debate menos importante. Ah, como não importa, é muito instrumental, muito operacional, isso não é uma questão importante da gente debater. E é um erro, é um equívoco nosso. Porque se a gente perguntasse para várias pessoas com as quais a gente se relaciona nos tais ecossistemas, a gente teria diferentes respostas sobre essa pergunta. Como fortalecer? Como fomentar ecossistemas locais e regionais? E aí, aqui, esses comos são muito diferentes entre si e às vezes até mesmo conflitantes e divergentes. Então, para alguns, o como é fomentar projetos em diferentes cidades do Brasil. Para outros, é um processo mais complexo de articulação de atores, de construção de relações entre diferentes atores que já operam naquele território. E por aí vai. Então, como fortalecer, como dinamizar ecossistemas locais e regionais, não é um debate óbvio, ele não está dado, e esses caminhos não estão na mesa disponíveis para a gente simplesmente escolher. Então, esse é um sétimo ponto. Como é um debate que deveria ser mais feito entre nós.
Bom, e o oitavo e último ponto aqui bom, tem a ver com o anterior, né, de diversificar, fortalecer ecossistemas locais e regionais. A questão é, há mesmo vários desenhos possíveis de ecossistemas locais e regionais? Ou, quando a gente fala em ampliar ecossistemas, a gente está basicamente copiando e colando modelos mais centrais de ecossistema e passando um vernizinho de diversidade local ou de regionalidade. É o que eu tenho visto, infelizmente. A gente pega modelos de desenhos de ecossistemas do Sudeste e tenta encaixá-los na Amazônia, no Nordeste ou no Centro-Oeste, basicamente encaixando assim um vernizinho. No caso da Amazônia, tem questões muito fortes na Amazônia que você tem que considerar, mas elas viram questões laterais ou acessórias, ainda que às vezes no discurso elas sejam centrais, mas na prática elas acabam não ficando centrais e ficando laterais. Então, a pergunta aqui é: há mesmo vários desenhos possíveis de ecossistemas locais e regionais? Ou um único modelo padrão que a gente tenta adaptar mal e porcamente local ou regionalmente? Para mim, infelizmente, eu tenho visto mais adaptações um pouco mal ajambradas do que construções de ecossistemas de fato com pluralidade local, regional, com vocações locais e regionais sendo fortalecidas. Basta olhar os processos que estão em andamento de ecossistemas locais e regionais, você vai ver basicamente a mesma galera que está envolvida nessa discussão no Sudeste, com uma ou outra exceção, infelizmente. E aí, dentro dessa questão dos vários ecossistemas possíveis, bom, será que só existe esse modelo de, na prática, esses ecossistemas orbitam em torno dos investidores, que é quem tem grana, para, de alguma forma, fazer essa coisa acontecer? E, mais do que isso, quem tem grana buscando bons negócios para investir. Basicamente, essa vai ser a toada que a gente vai ver se repetindo em vários ecossistemas locais e regionais. A pergunta que eu faço aqui é: só cabe modelos de ecossistema com essa lógica, voltados nessa direção? E outros formatos de desenhos de ecossistema mais comunitários, mais periféricos, que envolvam iniciativas mais rurais? Afinal, o Brasil é isso também, né? O Brasil não é só urbano. O Brasil tem muitas expressões rurais, de natureza, de culturais e por aí vai. A gente vê pouco isso acontecer ainda. Eu, sendo otimista, vejo um espaço absurdo para que a gente construa esses outros formatos de ecossistema. Tem coisas rolando já pelo Brasil, mas infelizmente sem visibilidade, sem o devido holofote que mereceria nessa discussão. Então é isso. Procurei trazer aqui 8 pontos no tal Era uma Vez um Ecossistema, e para reforçar que o termo ganhou força, virou um ente, mas ele acabou reproduzindo um formato muito com cara de Sudeste, que muitas vezes está sendo forçado um pouco a mão para se encaixar, para ser colocado de pé em outras localidades desse Brasilzão. Eu acho que a gente, ao fazer isso, muitas vezes na maior das boas intenções, a gente deixa de fora um monte de outras expressões locais, regionais, que poderiam estar participando do processo e trazendo sua voz, seu olhar e construindo de baixo para cima um ecossistema de fato local com cara de Brasil, né? Diverso, plural, com sabor, com sotaque, diferente do que a gente escuta geralmente nessas conversas de ecossistema. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o episódio do Impacto na Encruzilhada, número 41. E é isso. Em algum momento eu volto com mais algum episódio, trazendo novas reflexões aqui. Valeu, gente. Se cuidem, um abraço e até a próxima. Me deixo ir de tempo em tempo.